Vai tudo? Vai. Ai, pelo amor de Deus, agora eu vou passar mal. Gente do céu, eu não falei demais, menino. Foi 50 minutos. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Sandra Hasman. Ela é ocupante da cadeira número 19 da Academia Jacareiense de Letras, cujo patrono é Hugo Del Mônaco. Sandra é palestrante, artista plástica, escritora e está sempre às voltas com a psicologia, principalmente a das crianças. Na nossa conversa, ela vai falar sobre a infância, os seus pais, a descoberta da literatura e as suas inspirações. Sandra também analisará o atual momento da cultura brasileira e vai falar da Academia de Letras. Bom, Sandra, obrigado por ter aceitado esse convite para ter vindo aqui no nosso programa, na Câmara de Jacareí. Vamos começar falando um pouco sobre as suas origens, né, a sua família. A senhora é de Minas Gerais. Primeiro, oi gente, é sempre um prazer muito grande estar participando aqui da programação de vocês. Eu nasci em Frutal, lá nas Minas Gerais. Eu fiquei lá, que os meus pais me contavam, até os 2 anos, né? De lá eles se mudaram para São Paulo. Minha mãe era daqui, Jacareí. Ela se casou e foi para Minas, meu pai era de lá. Com 2 anos eu vim para São Paulo. Fiquei até meus 18, mais ou menos. Daí vim pra cá e fiquei. E a senhora não lembra quase nada, então, de Frutal, nada? Eu estou sempre lá, né? Porque tem a família do meu pai, então tem hoje a minha madrinha, velhinha, que era grande amiga da minha mãe, tadinha, ela tem quase 90 anos. E é uma pessoa assim, extremamente lúcida, e ela tem aquela preocupação de mãe comigo. E como eu perdi minha mãe, o meu referencial de mãe ficou sendo ela. Então eu estou sempre lá, é uma cidade que eu gosto muito. Uma cidade pequena? Ela é menor que Jacareí. Né? É cidade de interior mesmo, né? É um interiorzão que a gente fala. Mas lá é mais agricultura, são os grandes fazendeiros, né? Criação de gado. Tanto que tem bastante gente na família, que tem fazenda e tal. Então eu vou para lá para descansar, quando eu quero arejar, quando eu... Né? E a sua infância e adolescência é passada toda em São Paulo? Sim, sempre. Então, quando fala assim, muita gente fala do tempo de Jovem Guarda e tal, principalmente que meu pai, ele sempre foi mecenas, né? Para você ter uma ideia, a cantora Vanusa foi meu pai que trouxe para São Paulo, que ele estava em Frutal, que ela era de lá. E ele foi num bar lá com os amigos tal, e ela estava cantando que ela era a crooner de um conjunto chamado The Golden Lions. Ele ficou encantado, achou que ela cantava muito bem e tal, e ele com aquelas amizades com os artistas todos e com os diretores e tal, ele fez o convite, ela topou, ele trouxe. Ela e a família dela moraram 1 ano na nossa casa. Veio ela, mãe, irmã, papagaio, coisa e tal. Anos 60, isso aí, não? Isso. Daí meu pai que apresentou ela aos produtores e tal. E eu era mascotinha dela, né? Eu ia com ela nos programas de televisão, para os ensaios e coisa e tal. Então, foi ele que lançou. Assim como algumas outras pessoas, outros artistas. Zé Cupido, foi meu pai que levou para a rádio Piratininga de São Paulo, porque ele era locutor da rádio Piratininga na época. Para você ter uma ideia, o meu pai, ele era o locutor do Canal 100, que era aquele jornalístico que tinha futebol, no início né? antes de começar então, era ele. Só que ele era chamado Sidney Monteiro, que era o nome artístico dele, mas na verdade era Sidney Maria de Carvalho. E então seu pai era meio artístico, meio empresário? Totalmente. Eu tenho uma irmã, Celi, que é dona da Embrashow. Eu tenho um irmão que mora em Roma, já tem 30 e tantos anos, ele trabalha na RAI. É produtor de som e imagem na RAI.
Tem outra irmã que tem a Rádio Antena 1 em Roma. Nossa. Quer dizer, minha família sempre foi envolvida assim com o meio artístico. Comunicação. Né? Eu mesma fiz rádio durante um tempo com a Marisa Carnicelli, né? Eu fiz a Rádio Record, depois a Rádio América e por aí vai. E o seu pai é do meio artístico, aí o seu avô materno tem uma história muito ligada com a Igreja do Havaí aqui em Jacareí. Ah, sim. Isso, eu até já falei sobre isso numa palestra que eu dei aqui na Câmara, lembrando o passado, né, da nossa cidade. O meu avô, ele fez a primeira grande reforma, foi o mestre de obras da primeira grande reforma da Igreja do Havaí, que, aliás, quem deu início a isso foi o professor, como é que era o nome dele, meu Deus? Ele era diretor da Escola Agrícola. Sei quem ele era compadre do meu, Fernão Dias. Fernão Dias. Então, ele era compadre, inclusive, do meu avô. E essa primeira reforma foi feita pelo meu avô. Né? Na ocasião, eu me lembro, até conversando com o professor Benedito Sérgio Lencioni, né, eu falei assim, gente, tinha um marco em frente à igreja, eu me lembro desse marco. Esse marco desapareceu, né? Depois não sei que fim levou, depois que meu avô faleceu, não sei quem assumiu ali o posto dele, mas tinha esse marco que talvez tivesse data, alguma coisa, eu não me lembro, eu era criança, não é? Mas ali aconteciam as festas de julho, as festas juninas, e essas festas, elas eram famosas aqui na região do Vale do Paraíba toda. As grandes quermesses. E, coincidentemente, o avô do meu marido, que era o seu Germano, que tinha um conjunto chamado Germano e seus Cometas. Olha, eu era criança. Ele tinha aquele conjunto, ele era músico e artista plástico. Olha que coisa, eu sou também artista plástico. Ele tocava nessas quermesses, era grande amigo do meu avô. Quem diria que um dia eu iria me casar com o neto dele, né? Pode ser que tenha se cruzado os dois quando eram crianças. Com certeza, com certeza. E também o presépio da Igreja do Havaí, que foi um dos mais famosos também da região do Vale do Paraíba. Era um presépio assim magnânimo, ele era enorme. E eu me lembro que eu vinha do colégio interno, porque era a família da minha mãe que fazia o presépio. Ele era todo movimentado, sabe? Tinha um monjolo, tinha aquelas coisas. Era enorme, enorme, era a coisa mais bonita do mundo. E a grande aventura da gente era chegar nas férias de dezembro do colégio interno para poder ajudar a montar aquele presépio lindo. Era um ritual para a gente. Quer dizer, então crescer nesse meio foi bastante especial para a senhora, então, né? Não, principalmente para mim, que depois fui virar escritora, né? Imagina, o Chilão. Outro dia eu vi uma reportagem mostrando o Chilão, que era um ícone de filme de Bang Bang para a gente que era criança, porque era ele e o Manúcio, que eram os grandes vaqueiros aqui da região, né? E tantas histórias sobre eles, bárbaras. Nossa, eu fico me lembrando, eu vi eles chegavam de cavalo, com aquele cabelão comprido, arrastando as esporas. Tinha um bar na esquina, do lado da igreja, que tinha aquele negócio lá para amarrar os cavalos, quando o pessoal chegava de cavalo, amarrava. Eu me lembro disso tudo, eu criança, sabe? É muito rico. Morava na cidade grande, que era São Paulo, São Paulo, criança, pois mas vinha para cá. Vinha para aquela coisa do conto de fada, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. E era bárbaro. Aquilo foi muito importante para a construção da escritora. Muito, muito, muito. E a senhora começa a já se interessar por literatura quando criança, adolescência? Desde sempre, porque eu vivi a minha infância e parte da adolescência na época da repressão. Não é? Então, eu vi aquilo tudo, eu participei daquilo tudo. Eu me lembro de eu vindo do colégio, eu estudava no Ipiranga, e morava na Avenida Ipiranga com a minha avó e estudava no Ipiranga. Então eu tinha que pegar o ônibus ali na Praça da República. Não me esqueço de eu descer do ônibus na Praça da República e ter que atravessar a Praça da República para ir até a Avenida Ipiranga e de repente vir a cavalaria espantando os estudantes, aquela coisa, eu vivia aquilo tudo de perto, né? Então, nossa, é muita lembrança, é muita coisa. E naquela época
estava muito na moda fazer-se colagem nas paredes dos quartos. Os adolescentes todos tinham uma parede assim toda cheia de colagem, que era a forma de expressarmos os nossos sentimentos, a nossa indignação com tudo aquilo que a gente estava vivendo. E também alguns equívocos, por exemplo, eu tinha lá uma imagem de Che Guevara, mas na época eu não entendia direito o que estava acontecendo. E hoje eu sei porque eu fui estudar a fundo isso. Não é? Então, eu costumo dizer que repressão e essa coisa toda não é bem do jeito que o povo pensa, porque não foi tão ruim assim também, mas eu não sou a favor, não, lógico, muito pelo contrário. Mas ali eu comecei a fazer as minhas músicas de protesto, né? Porque como eu vivia num mundo com muito artista em volta, ao meu derredor, eu comecei a compus várias músicas. Aí começou a Sandra escritora mesmo, porque isso tudo, no fundo, era poema. Eu falo que o rap, por exemplo, eu acho muito interessante a meninada fazer. É uma forma de exercício em que eles estão, na verdade, fazendo poesia. E protestando ao mesmo tempo também, né? E protestando ao mesmo tempo. E nessa época, quem eram as suas referências aí, ou nos livros, ou na música? O que a senhora pode falar dos seus ídolos nessa época? Ai, nossa, eu vivi na época dos grandes festivais. Da Record, né? Então eu era assim, apaixonada pelos os Beatles, lógico, né? Mas aqui no Brasil, a Rita Lee, né, com os Mutantes, eu adorava as músicas, as letras das músicas dos Mutantes. Eu gostava muito do Gilberto Gil, eu gostava muito da Bossa Nova, eu gostava muito da Nara Leão, do Chico Buarque. Aliás, foi uma tristeza para mim depois que eu descobri, não sei se você chegou a ver, né, ele falando, e gravaram isso, não é montagem, não é nada, de que a maior parte das músicas deles foram compradas, não sei, ele mesmo não compôs nada. Fiquei tão triste com aquilo porque eu era apaixonada. Tive a oportunidade de conhecer também Maria Bethânia e uma pancada de artista na época, porque convivia ali, né, com a gente. Mas eram esses os meus referenciais. Agora, eu amava, em termos de literatura, José Mauro de Vasconcelos. Meu Pé de Laranja Lima. Muita gente não sabe, mas Rosinha, Minha Canoa, por exemplo, é um livro que é obrigatório. Na França, em universidades, lá, pelo amor de Deus, gente, aqui não se fala mais nele. Por quê? Não, porque de repente supõe-se que ele era, que ele foi. Peraí, mas independente disso tudo, hoje em dia se faz tanta coisa tenebrosa, horrorosa, e o cara é ídolo das massas. Agora, uma pessoa que escreveu coisas belíssimas, sabe, que a forma dele escrever é uma aula de cultura, uma aula de... Meu Deus! E não se toca mais no assunto, não se toca mais o nome da pessoa. Eu li todos os livros de José Mauro Vasconcelos e eu amava. O Jorge Amado, lógico, o Jorge Amado era tudo, né? Tudo de bom. Quer dizer, na parte da sua adolescência, então o que mais, pelo que eu estou percebendo, o que mais fixou na senhora foi essas vindas para Jacareí, né? Que misturava... Aí a parte da cidade grande vinha para cá num ambiente completamente diferente do que a senhora vivia. Exato. E essa parte da música junto com a literatura, que ajudou a senhora a começar a compor. E assim, eu venho de uma família, por exemplo, eu tinha músico, maestro, né? Tinha um primo maestro. O meu pai... esse mecenas que ele foi, que na verdade ele era um empresário e era apaixonado pela cultura, né? Ele era um homem extremamente culto, inteligente. Meu avô, por parte de mãe, também extremamente culto. José Garcia Mello, o nome dele, é uma figura icônica aqui no Avareí. Então, a gente vai pegando esses valores e eu sou muito grata a Deus por causa disso, sabe, Rodrigo? Porque eu acho que as pessoas que viveram na minha época pegaram realmente uma transição fenomenal, foi uma coisa muito louca. Então, nós somos peregrinos de dois mundos, de fato, não é? Nós pegamos uma época ali em que era tudo enrustido, seguro, fechado, para uma época em que, bum, foi um boom. Quer dizer, amor livre, pílula, queima-se sutiã, essa coisa da mulher. Por isso que hoje eu gosto muito de trabalhar com o universo feminino, nas minhas palestras, as minhas vivências, até meu atendimento enquanto terapeuta naturóloga, voltado sempre à mulher. A maior parte desse atendimento é voltado à mulher, porque a mulher, ela está redescobrindo o lugar dela no universo e isso é muito importante. A senhora se considera uma feminista? Eu não digo feminista.
o que seria feminista, né? Porque de repente feminista é aquela que quer ver a emancipação da mulher ou o retorno da mulher à sua origem, à sua natureza poderosa, em que ela tem o seu lugar certo, demarcado e de grande poder, sem ter que estar batalhando e lutando para querer pegar o lugar do homem. Não. Se feminista é lutar contra o homem, eu não sou feminista, não. Eu sou uma feminista no sentido de que eu valorizo a mulher muito, eu acho que ela é um poder. Da mesma forma que o homem. No dia que a mulher e o homem, cada qual dentro do seu papel e da sua natureza, resolverem se juntar realmente para construir, nossa, a gente vai conquistar os universos, não é nem o universo, sabe? Porque cada qual tem o seu potencial, os dois são necessários. São necessários. E a senhora estava falando eu perguntei sobre os ídolos, né, da música, e a senhora falou Chico Buarque, Rita Lee, né, Nara Leão, e isso nos anos 60. Se a gente for perguntar para algum hoje adolescente que gosta de música, quais são seus ídolos, ele vai falar Chico Buarque, Rita Lee, Nara Leão. Nossa, vão falar Anitta, vão falar... É isso, porque as pessoas... Mas ainda hoje... Não, são valores que eram verdadeiros. As temáticas eram reais. A abordagem era uma abordagem consciente, não é? Então, são coisas que a validade é eterna, eu diria. Os verdadeiros valores, eles são eternos. Não tem essa de falar, não, cada qual dentro de um contexto diferente, dentro de uma era diferente. Não, se fosse assim, Platão, Sócrates já era. Jesus Cristo, então, nem se fale. Não é verdade? Mas não, são valores eternos. Então, esses valores não se perdem. Por isso que não pode, eu acho que não se pode ter a pretensão numa construção da nova cultura, da nova abordagem cultural num país, tirar coisas que são a base de qualquer cultura, são a base de qualquer crescimento, seja no nível mental, emocional, psicológico e, enfim, sabe? Não pode. Estrutura é estrutura e são aqueles valores. Agora, você vai querer reverter porque para você é mais conveniente dessa forma? Não, está errado. Pau vai ser sempre pau e pedra vai ser sempre pedra. Não tem como, sabe? E dentre a senhora tem muitas atividades, a senhora é escritora, palestrante, escreve artigos para o Jornal Sem Fronteiras, a gente vai falar daqui a pouquinho dele. Como é que a senhora divide o tempo, por exemplo? A senhora escreveu um livro para crianças, né? Lançado alguns anos atrás. Foi 2 anos, né? E como é que a senhora divide o tempo? Tem um tempo certo para a senhora escrever? Ou a senhora espera inspiração? Como é que a senhora organiza isso? No exterior, quando a gente viaja, o simples fato de você ser um acadêmico, você tem um tratamento de diplomata, para você ver a importância da coisa. Às vezes tem cidades que têm as suas academias e não valorizam, é uma coisa muito séria. Né? A Academia de Letras de uma cidade, ela é a entidade máxima representante da cultura no local.